Muito bem, pessoal. Então, hoje na aula 8 nós vamos falar de funcionais lineares e de espaços duais. Legal? Inicialmente, a gente vai lembrar o seguinte, né? Na última aula que a gente falou de operadores lineares, nós tínhamos definido a norma de um vetor. E eu disse para vocês que a norma de um vetor satisfaz os axiomas de fato de norma. Legal? Então, para começar, a gente vai dar uma definição aqui, né? Se eu tiver x e y espaços normados, eu vou chamar então de B de bounded, né, limitado, B de x, y, é o espaço, isso aqui é o espaço dos operadores, né, de x e y, os operadores limitados, né, os operadores contínuos de x para y, tá bom? Isso aqui, de fato, é um espaço vetorial, você pode definir, né, a soma e a multiplicação por escalar de dois operadores ponto a ponto, certo? E a norma aqui é a norma do operador, tá joia? Então essa aqui vai ser o nosso conjunto mais interessante, né? Quando a gente estudar álgebra linear em espaço de dimensão finita, é claro que todos os operadores são limitados, né? Mas a gente costuma estudar talvez o espaço, vou chamar assim, de LXY, que são todas as transformações lineares de x para y, né? Nosso xy em geral vai ter dimensão infinita, então esse B aqui ele vai ser um subconjunto próprio do L, tá? Para análise funcional, esse objeto aqui ele é mais interessante do que considerar todos os operadores, tá legal? Então nós vamos fixar nossa atenção para os operadores limitados, tá joia? Primeiro teorema importante, né, que é o seguinte: se o y, né, for um espaço de Banach, se o y como espaço normal for completo, então o espaço dos operadores limitados de x e y também é completo, tá bom? Independentemente do x ser ou não um espaço completo, ok? Então essa é a primeira coisa surpreendente, assim, né, digamos. E a demonstração, ela segue passos mais ou menos assim normais, não tem nenhuma ideia fora do comum, né? Como é que a gente vai provar isso aqui? Vamos pegar uma sequência, né? Sequência de Cauchy, tá bom? De operadores aqui em B de xy, tá legal? Então eu vou fixar um x. Então eu vou x fixo, né? Escolhe um x aí no x, tá bom? X pertencente a x, né? E vamos olhar para essa diferença aqui. Tnx menos Tmx, tá? Pelas estimativas normais aqui, né? Isso aqui, eu posso colocar isso aqui é Tn menos Tm calculado em x, então isso é menor ou igual à norma do operador da diferença, né? Tn menos Tm vezes a norma de x, tá? Como essa Tn aqui é uma sequência de Cauchy, se o n e o m são suficientemente grandes, né? Isso aqui fica menor do que um certo epsilon fixo, tá bom? Com n e m dependendo, claro, desse epsilon que a gente escolheu, tá? Mas como o x está fixo, essa parte que a gente tem aqui do lado direito mostra que esta sequência, né, dos tn's calculados nesse ponto x fixo é de Cauchy. Então, isso aqui é uma sequência de Cauchy em y, né? Porque eu já estou calculando a imagem aqui. Portanto, ela converge, porque aqui a gente vai usar a hipótese de que o y é completo, tá? Então, esse Tn de x aqui converge para um certo elemento yzinho de y. Tá? Esse yzinho de y, ele depende, obviamente, do x. Tá? Então, a gente definiu aqui um operador t de x em y, que manda exatamente esse x no yzinho. Tá bom? Então, pronto, esse t aqui, né, definido dessa forma, vai ser o limite dessa sequência de Cauchy. Né? Eu quero mostrar que toda sequência de Cauchy converge, esse t aqui vai ser o limite. A primeira observação é que esse t aqui é linear. Tá? Essa aqui é uma verificação mais ou menos imediata, porque esse t, né, vamos calcular assim, quando eu calcular o limite dos tn's, um alfa x mais um beta x1 mais beta x2 aqui, né, uma combinação linear, isso aqui seria o limite, né, pelo menos ponto a ponto vale isso aqui, tn x1 mais beta aqui do tn x2. Tá? E isso aqui, por definição, pessoal, é o alfa limite, né, do tnx mais beta tnx1 mais beta limite do tnx2. E isso aqui é exatamente o t x1, né? E isso aqui é o t x2. Então aqui a gente mostra que esse t é de fato linear. Tá bom?
Essa não é a parte difícil, né? Essa não é a parte importante, né? A gente tem que mostrar que de fato esse T aqui é um operador limitado e que a sequência dos tênis está convergindo para esse T. Legal? Então a segunda outra afirmação que a gente vai fazer aqui é que o T é limitado. Tá bom? Qual que é a história de ver que o T é limitado? Bom, vamos lá, né? De novo. Vou repetir aqui a estimativa que a gente já tinha feito. Vamos escrever novamente. Esse TNX menos o TMX em norma, né? Isso aqui é menor ou igual ao TN, norma disso aqui, vezes a norma de X, que é menor ou igual, né? Do que esse epsilon aqui, norma de X. Tá bom? Isso, claro, quando M e o N, né, fixado esse epsilon aqui, isso vale para Mzinho e Nzinho maiores do que um certo Nzão. Tá bom? Eu vou pegar um desses índices aqui, o Mzinho, por exemplo, e fazer ele tender a infinito. Tá bom? E manter o Nzinho maior do que o Nzão. Aí a gente obtém o quê? Que o TNX menos o TX, TNX menos o TX em norma, tá? E isso vai ser menor ou igual, né, a esse epsilon x aqui. Tá? Então isso aqui eu estou falando assim, né? O Tn menos T x em norma é menor ou igual a esse epsilon norma de x. Tá bom? Isso aqui vai para todo x e para todo nzinho maior do que nzão. Tá? Isso aqui então mostra, pessoal, que o operador Tn menos T é limitado. Tá? Para esse nzinho maior do que esse nzão. Portanto, o T, né? Eu posso escrever assim, ele é o Tn menos o Tn menos T. E esses dois aqui são limitados. Esse operador e esse aqui, ambos, né, são limitados, portanto, o T é limitado. Tá joia? Então, o T, de fato, é um operador limitado e está nesse conjunto aqui, está no B de xy. Tá? Então, o nosso alvo para o qual a sequência Tn converge, de fato, pertence, né, ao espaço que a gente deseja. Tá bom? E além do mais, pessoal, esse epsilon aqui, né, ele é um limitante aqui para esse Tn menos T aqui, em norma, é menor ou igual a esse epsilon. Tá bom? Isso mostra que esse Tn converge para T. Né, conforme o epsilonzinho vai tendendo a zero, esse vai ficando maiorzão, né? Então essa distância, quando o nzinho ficando suficientemente grande, essa norma aqui fica arbitrariamente pequena, então o Tn está convergindo para T. Ok? Então, essa é a definição aí. Essa é a definição, não, essa é o fim da demonstração desse teorema. Né? Quando o contra-domínio é Banach, o conjunto dos operadores lineares é completo, imediatamente. Tá joia? Uma consequência interessante é a seguinte, né, da definição e observação aqui. Dado um x normado, o espaço dual dele, conhecido como x', é o conjunto de todos os funcionais, é o espaço, né, de todos os funcionais lineares, ou seja, os operadores lineares que saem do espaço vão no corpo, que no caso aqui vai ser R ou C, dependendo se o x for real ou complexo, né, um espaço vetorial real ou complexo, respectivamente. Ok? Imediatamente, pessoal, o K, que é R ou C, é um espaço normado completo. Então, esse é o espaço dual, né? Dual de x, tá? E ele é completo pelos teoremas que a gente acabou de ver. Isso aqui é sempre um espaço de Banach, independentemente do x ser ou não. Okay? Esse espaço que a gente está chamando de x', ele é o que a gente vai chamar de espaço dual, e em contraste ao nosso caso que a gente costuma estudar em álgebra linear de espaço de dimensão infinita, que a gente define o dual como sendo o conjunto de todos os funcionais lineares de x no corpo. Tá? Esse aqui a gente vai chamar de dual algébrico. Tá bom? Em geral, esse x' está contido dentro do x asterisco. Né? Quando o x tem dimensão finita, eles são iguais. Mas esses podem ser distintos quando o x tem dimensão infinita. Tá legal? Para a análise funcional, esse carinha aqui vai ser mais importante do que esse. Tá bom? A gente vai olhar muito mais o x' do que o x asterisco. Né? Então, essa é a definição do nosso espaço dual de x, o x'. Tudo bem? Muito bem. Vamos limpar aqui para continuar. Seguinte, quando a gente está estudando um espaço normado, é comum, por razões que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente olhe para um espaço e tente se perguntar, tente adivinhar, entre aspas, assim, qual é a cara do seu espaço dual. Tá bom? Por que razão a gente vai querer fazer isso? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas eu vou definir agora o que é um isomorfismo, antes da gente começar, uma definição, que é um isomorfismo de espaços normados. Iso de espaços normados.
Bom, então a ideia é a seguinte: se eu tiver x e y em espaços normados, um isomorfismo de espaços normados, para começar, é uma transformação linear, é um operador linear de x em y, tal que é bijetora. Então eu tenho que primeiro que ter uma bijeção, né, um isomorfismo de espaços vetoriais, tal que, e além disso, já que eles são normados, eu quero que ele preserve a norma. Tá? A norma é a imagem de x por t, tem exatamente a mesma norma que o x. Tá bom? Uma norma calculada em y, outra norma calculada no espaço x. Okay? Então, esse t aqui vai ter a norma, né? A norma desse t aqui vai ser exatamente 1. E observe, né, que esse operador, claro, né, é limitado, a norma dele é 1. E, pessoal, além disso, considerando a métrica aqui em x e y dado pela norma que eles têm, né, induzida pela norma que eles têm, esse t aqui é uma isometria de espaços métricos. Tá? Então, você está simplesmente transferindo a sua condição de isometria de espaços métricos aí no contexto de que essa métrica é dada por uma norma. Okay? Primeiro exemplo que a gente vai fazer é um exemplo padrão, super padrão aqui, né? Tentar identificar que o dual do Rn, vou botar um igual aqui, mas sendo isomorfo, tem um isomorfismo de espaços normados aqui com o próprio Rn. Tá? Então, esse iso aqui, né, é um isomorfismo de espaços normados, não só como espaços vetoriais, mas a norma também, tá legal? Que eles são isomorfos como espaços vetoriais é trivial porque eles têm a mesma dimensão. Tá? Nós vamos fazer isso aqui, né? Esses isomorfismos de espaços normados. Então, olha só, qual que é o argumento? Primeiro, como aqui a dimensão é finita, pessoal, nesse caso, o nosso dual, né, o nosso Rn' é o próprio Rn asterisco, né, de todos, o conjunto de todos os funcionais lineares. Então, eu vou pegar f, um funcional linear. Bom, então, um operador aqui de Rn em R. E se o x for um elemento do Rn, que é dado como combinação dos elementos da base canônica, por essa soma, né, por esses coeficientes α1 até αn, em que o E1 e o En aqui é a base canônica do Rn, então eu sei que o fx, o f de x, né, ele é a soma dos αi's, f e i, tá? Indo variando aqui de 1 até n, obviamente. Tudo bem? Então veja que vou chamar esses f de i's aqui igual gama i, que é essa notação que o Kreisig usa também, tá bom? Então estou usando respeitar a mesma transformação. Então veja que um funcional linear ele é definido pela sua imagem nos elementos da base, tá? Então eu tenho um isomorfismo aqui, né? Eu tenho uma bijeção, né, entre os funcionais, né, e a cada funcional f eu posso associar esta sequência de coeficientes aqui, gama i, né, que esses gamas definem quem que é a f. Tá legal? Então aqui eu tenho uma bijeção entre os funcionais lineares e elementos que são do próprio Rn. Tá? Então isso aqui já serviria como um isomorfismo de espaços vetoriais. A minha pergunta agora é se este isomorfismo aqui, que é linear, né, ele tem a propriedade de preservar a norma. Se a norma de f é exatamente a norma aqui desses gamas, considerando a norma usual euclidiana aqui do Rn. Tudo bem? Então essa é a pergunta que fica. Muito bem, vamos calcular aqui o módulo, né, do f de x. Isso é simplesmente, né, menor ou igual, vamos fazer aqui pela desigualdade triangular, a soma, né, desses alfa i, gama i, e indo de 1 até n, eu vou omitir aqui, tá bom? Os índices, porque é sempre de 1 até n nessas contas que eu estou fazendo, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz. Eu posso quebrar numa soma aqui, né, dos alfa i quadrados elevado a meio, e a soma dos módulos aí dos gama i's ao quadrado elevado a meio também. Tá joia? Esse carinha aqui é exatamente a norma de x, o jeito de calcular a norma de x, né, no Rn, tá? E sobrou esse troço aqui, tá bom? Então essa desigualdade, que o f de x em módulo é menor ou igual a norma de x vezes isso, então isso aqui, tá, limita a norma de f. Então, portanto, a norma do f, né, como um funcional, ela é menor ou igual a essa soma, tá? Os gama i's aí ao quadrado elevado a meio, tá? Veja que se eu queria mostrar que isso aqui é um isomorfismo, né, de espaços normados, a norma desse vetor aqui calculado no Rn é exatamente isso. Então eu quero mostrar que esse menor ou igual aqui, na verdade, é um igual. Tá bom? E aqui é o seguinte, pessoal, note que essa desigualdade vale
para quaisquer alfa-is, né? Os gama-is são fixados pela f aqui, mas para todo x diferente aqui que você pegar, os alfa-is mudam. Então eu tenho uma liberdade de escolher esses alfa-is. E eu sei, pessoal, que Cauchy-Schwarz, né, quando você pega os vetores alfa e gama, dadas pelas suas coordenadas alfa e gama-i, a desigualdade de Cauchy-Schwarz é uma igualdade exatamente quando alfa-i e o gama-i são Li. Tá joia? Então, se eu pegar o x, que é dado exatamente pelos coeficientes gama, tá? Esses alfas sendo iguais aos gamas vão tornar essa desigualdade uma igualdade. Então isso mostra que, de fato, a norma do f é exatamente igual a isso aqui. Legal? Portanto, esses isomorfismos que a gente definiu, de fundir um funcional com o elemento Rn, esse isomorfismo aqui é um isomorfismo de espaços normados. Então a gente pode dizer assim, na linguagem das ruas, né, que o Rn é o seu próprio dual. Tá bom? Outro exemplo importante dessas contas, pessoal, é calcular o dual dos espaços LP, né, que a gente estudou. Vou fazer aqui, né, como exemplo 2. O dual daquele espaçozinho LP das sequências é o LQ, tá bom? Em que o 1 aqui é menor do que P, menor do que infinito, e o Q é o conjugado do P, no sentido que a soma dos seus inversos dá 1. Tá? Por exemplo, quando P e o Q são iguais a 2, né, meio mais meio igual a 1, então o L2 é o seu próprio dual, e isso tem consequências interessantes para a gente. Mas por enquanto não é isso. Tá? Vamos lá, em LP, no espaço LP, eu vou considerar aquela base, que a gente chamou de base de Schauder, né? Que é a base, entre aspas, a base canônica, que são os E1, E2 até E infinito, e que o EI tem exatamente 1 na iésima coordenada e 0 em todas as outras. Tá legal? Então, se eu tiver um elementozinho do x aqui, um x pertencente ao LP, eu sei que o x se escreve, né? Tem uma sequência aí que converge para ele. Então, eu tenho um somatório de indo de 1 até infinito, os alfa-is e is, elemento dessa base aqui. Tá? Então, aqui eu estou tentando copiar mais ou menos o formato aí do exemplo anterior. Né? Eu começo com um x qualquer e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Muito bem, vamos fixar agora um f, que é um funcional limitado aqui, né, no LP. Então, o f de x, ele vai ter esse formato, né? Ele vai ser assim, calculado em k, né? Somatório de k igual a 1 até infinito também, dos alfa casa aqui, gama casa, que novamente estou chamando de gama, a imagem, né, dos elementos aí da nossa base canônica, entre aspas. Note o seguinte, para obter essa igualdade aqui, né, tem uma soma de séries, limites de somas parciais aqui acontecendo, né? Eu represento o x dessa forma, eu calculo o f aqui. Na hora que eu vou calcular esse f, né, nessa série, eu estou pegando o limite de somas parciais. Então, tem essa continha feita aqui por baixo dos panos. Tá joia? Portanto, pessoal, da mesma forma, eu posso associar ao meu f esta tupla aqui de coeficientes, gama 1, gama 2, no caso, uma sequência infinita aqui de coeficientes, né? Que então eu vou pegar o f então LP, né, no dual do LP aqui, eu associo essa sequência e eu vou mostrar que essa sequência aqui exatamente pertence ao LQ. Tá bom? Eu quero mostrar que o dual do LP é o LQ, então eu vou mostrar que esses gamas, quando eu pego o valor absoluto aí, elevo a P e somo tudo, esse troço converge. Tá legal? Muito bem. Então essa é a nossa afirmação, né? A nossa afirmação é, primeiro, que essa sequência aqui, né, dos gama-Ks pertence ao LQ. Tá? Em que é o conjugado do P, a soma dos inversos ali da 1. Tudo bem? Muito bem, então eu vou fazer o seguinte. Para mostrar, né, que esse negócio aqui pertence a LQ, eu vou usar esta série que está aparecendo. Eu tenho que de alguma forma fazer aparecer, pessoal, em algum momento das minhas contas, esse lambda K aqui elevado a Q, né? Que vai mostrar que essa série converge. Então eu vou escolher, já que isso aqui vale para todo x e os alfas aqui são as coordenadas do x nessa base de Schauder, né? Eu vou escolher esses alfas de modo espertinho aqui para aparecer esse módulo de lambda Q, tá bom? Então eu vou escolher uma sequência xn, para não me preocupar com convergência, eu vou escolher primeiro uma sequência xn aqui, que eu vou chamar aqui, né, os coeficientes vão ser alfa kn, né? Essa notação tem ficado padrão aqui, em que essa késima coordenada no enésimo termo da sequência, né, ó,
lembrando, eu quero fazer aparecer essa parcela aqui, né? Então eu vou tacar aqui no lugar desse alfa, eu vou jogar, né, o lambda k elevado a q dividido pelo lambda k, tá bom? Mas eu vou fazer isso se o k é menor ou igual a n e se o lambda k é diferente de zero, para a gente não ficar dividindo por zero, tá bom? E se eu passar do índice n, eu já boto tudo zero. Então isso aqui, se o k for maior do que n, ou, né, o lambda n aqui, ou lambda k for igual a zero. Aí você não pode dividir, né? Eu dou essa truncada aqui, pessoal, começo a colocar zero a partir de um certo ponto, porque aí não preciso me preocupar com o fato desse xn pertencer ou não ao LP. Se eu simplesmente invento uma conta aqui, eu não sei se ele pertence ao LP, mas como eu estou pegando só um número finito de coeficientes aqui, né, de termos da sequência diferentes de zero, então eu não preciso me preocupar, claramente ele vai pertencer ao LP, tá bom? E definindo o f de xn dessa forma, o xn dessa forma, eu sei que o f calculado nesse xn não é exatamente esta série aqui que eu quero mostrar que converge, mas é uma soma parcial, né? Eu paro no índice n aqui. Então eu sei que isso aqui vai dar o somatório de k igual a 1 até n, não vai ser a soma até o infinito, do lambda k aqui elevado a q. Tudo bem? Note que isso aqui é um número maior ou igual a zero. Tá bom? Então o módulo de f de xn é igual ao próprio f de xn, tá? Que eu sei então que isso aqui é menor ou igual a norma de f vezes a norma do xn, e agora começa a conta aqui, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a norma de f vezes, agora vamos ver a conta que aparece aqui nesse troço, né? Lembre-se que essa conta aqui, né, esta norma aqui é a norma calculada no LPzinho, tudo bem? Então eu vou ter um somatório de k igual a 1 até n aqui, os alfa k n elevados a p, tudo elevado a 1 sobre p. Muito bem. Agora começa, né? Eu vou substituir quem são os alfa k's. Está aqui, né? Então, em módulo, vai aparecer um gama k elevado a q menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar de f k igual a 1 até n, né? Aqui vai ficar, então, vão aparecer aqui os gama k's elevados a q menos 1, né? Elevados a p. Tem esse p aqui, tudo elevado a 1 sobre p. Tá joia? Pois bem, Q menos 1 vezes P, pessoal, ó, lembre-se, né? Vai ficar Q vezes P menos P. Isso aqui é Q, tá bom? Porque se 1 sobre P e 1 sobre Q são iguais a 1, quer dizer que a soma do P e o Q é igual ao produto, tá bom? Então, esse troço aqui é exatamente o Q, tá? Do jeito que, então, as coisas começam a dar certo agora. Fica aqui a norma de F vezes K igual a 1 até N. Os gama k's aqui estão elevados a Q. E tudo ainda continua elevado a 1 sobre P. Tá? Esse 1 sobre P aqui ainda permanece. Tudo bem? E lembrem-se que isso tudo é igual a f de xn. Tá bom? Então eu vou copiar aqui que é f de xn. K igual a 1 até n de lambda k elevado a Q. Então eu vou forçar um pouco a barra aqui, né? E botar... Opa, aqui é um maior ou igual, né? Elevado a 1, né? Porque a gente vai pegar esse fulano aqui e passar dividindo, tá bom? Então quando a gente passa esse negócio dividindo, esse expoente vai ficar 1 menos 1 sobre P. Mas 1 menos 1 sobre P é exatamente 1 sobre Q. Então esses gama k's aqui elevados a Q, 1 sobre Q, somatório de 1 até n, isso é menor ou igual à norma de f. Tá bom? Isso aqui, pessoal, vale para todo n. Então quando n tende a infinito, essa estimativa aqui mostra para a gente exatamente que este elemento dos gama k's aqui pertence ao LQ. Tá bom? Então lembre-se, né? Essa associação que a gente fez aqui entre um funcional e essa sequência dos gamas, esse carinha que a gente está associando pertence ao LQ. Então meio caminho já foi percorrido aqui. Tá joia? E, além disso, tem essa estimativa para a norma do F. Tá? Que é uma coisa que não é de se jogar fora também. Tá? Vamos então calcular a norma da f, né? Porque olha só, eu quero mostrar que essa associação aqui entre o funcional, o elemento, né, do funcional e o seu LQ, isso aqui é um isomorfismo de espaços normados. Então eu quero mostrar que a norma do f é exatamente igual à norma desta sequência aqui dos gamas, tá? Então eu quero mostrar que esta desigualdade aqui, no fundo, é uma igualdade. Tá? Como é que a gente faz, né? Então, para concluir que a norma de f, né, é exatamente esse fulaninho aqui.
faz assim, ó. Em módulo para um f de x qualquer, tá? A gente tem essa estimativa. Isso aqui vai estar, então, assim, isso vai ser um somatório, né? Do k indo de 1 até infinito, das coordenadas do x aqui, né? Alfa k, os gama k, e aqui vou aplicar a desigualdade Holder, bom? Em que aqui vai aparecer, então, o somatório dos módulos dos alfa k elevado a p1 sobre p, aqui de novo, né? K maior ou igual a 1, e o somatório dos gama k, Qs 1 sobre Q, aqui também com K maior ou igual a 1. Legal? Isso aqui é exatamente a norma de x, né? Isso aqui é a norma de x. Então eu estou mostrando que o f de x em módulo não ultrapassa a norma de x vezes esse fulano. Então quer dizer que este cara aqui, né, ele é maior ou igual à norma de f. Tá? Então a gente obteve agora essa desigualdade aqui entre essas duas coisas são iguais. E pronto. Né? Está demonstrado então que a gente tem um isomorfismo aqui entre o dual do LP e o LQ. Isso quando P é maior do que 1, essa conta. Tá? Então fica como como um exercício, digamos assim, vamos tentar assim, né? Exercício. Tá? O dual do L1 é o L infinito. Ok? Então, aqui lembre-se que a métrica é a norma que é dada pelo Supremo, né, de todas as coordenadas. Então pensem nisso aqui, tentem imitar mais ou menos essa ideia dos dois exemplos que a gente viu e ver se a coisa sai. Joia? A gente pode comentar esse casozinho do L1 aqui no nosso encontro ao vivo, não tem problema algum se a gente tiver que fazer isso explicitamente, mas tentem pensar e ver se sai, se vocês conseguem adaptar um pouquinho o raciocínio. Claro que não vai ser igual, né? Mas alguma coisinha aí vocês conseguem fazer. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Da próxima vez a gente vai começar trabalhando então com espaço de produto interno, espaço de Hilbert, que tem uma teoria muito rica também. Tá joia? Até mais então, moçada.